Boa tarde, pessoal. Hoje eu, Raíza e Caio vamos trazer os impactos das mudanças ambientais nos organismos marinhos. Vamos apresentar alguns dos organismos marinhos afetados. São os poríferos, os quinidários e os quetinóforos. Caio. Porífera. Os poríferos, por formarem relações simbióticas com outros organismos, os impactos antrópicos sofridos pelas esponjas também afetam uma série de organismos que dependem delas para sobreviver. As esponjas fornecem abrigo, proteção, alimento e possibilidade de camuflagem para animais que enfrentam os ambientes onde estão localizadas. Atividades como a pesca de arrasto de fundo e a presença de oleodutos comprometem a sobrevivência das esponjas e desempenham papéis importantes no ambiente marinho. Os poríferos incorporam toneladas de carbono no ambiente marinho e também participam da ciclagem do nitrogênio. Além de contribuir para a cimentação de recifes, as esponjas são bioindicadores de poluição, já que são sésseis, filtradores e sensíveis a alterações de parâmetros ambientais. Portanto, a presença desses animais indica a boa qualidade da água. Vai. Quinidária e cetinófora. O filo quinidária inclui animais invertebrados como as águas-vivas, os corais e as anêmonas do mar. Os quinidários sofreram declínios significativos ao longo de todo o litoral brasileiro em décadas passadas. Legislações de proteção ao grupo e criação de unidades de conservação amenizaram as tendências de declínio e a situação populacional de algumas espécies é aparentemente estável no momento. No entanto, algumas espécies permanecem em situação de risco e, para a revisão da situação, é essencial não só a manutenção das medidas já implementadas, como a adoção de novas medidas à face à continuidade das ameaças e surgimento de novas, como espécies invasoras, atividades relacionadas à exploração de petróleo e gás, contaminação e proliferação de patógenos, levando a surtos e doenças, sobrepescas de peixes herbívoros, aumento da destruição de habitats, podendo ser agravada pelo Código Florestal. Todo esse quadro é agravado pelo aumento da temperatura superficial e a acidificação da água do mar. Como se sabe que a manutenção da saúde ecossistêmica é fundamental para se garantir a resistência e resiliência dos recifes e comunidades coralíneas. Os especialistas recomendaram na oficina que sejam adotadas ações adicionais de conservação e manejos baseados nas espécies e ecossistemas. Os quetinóforos são animais carnívoros e se alimentam de outros animais planctônicos. A sua transparência e a sua frágil estrutura fazem com que sejam organismos difíceis de capturar e estudar. Entre eles estão as carambolas do mar e águas-vivas. Apesar de produzirem um espetáculo brilhante e bonito de se ver à noite, esses animais desequilibram a cadeia alimentar. A acidificação é a redução do pH dos oceanos por longos períodos de tempo. Essa redução do pH ela é causada principalmente pela dissolução do gás carbônico atmosférico nos oceanos. As emissões de gás carbônico, elas estão fazendo o nosso clima mudar. E muito gás carbônico, ele também vai alterar a química dos oceanos. Quando o gás carbônico ele se dissolve na água salgada, ele dá origem a um ácido. E apenas um pequeno aumento na acidez, junto com outras mudanças climáticas, já pode fazer com que os corais tenham que lutar para sobreviver. Mas esse é só uma parte do problema. Porque no fim do século, estima-se que a acidificação dos oceanos ela pode fazer com que alguns tipos de plâncton não formem mais suas conchas.
E os plânctons, eles são as bases de quase todos os sistemas marinhos. Se espécies chaves desses pequenos organismos se extinguirem, todos os animais que também se alimentam dele podem começar a desaparecer. E ainda que essas mudanças elas não sejam perceptíveis por uma única geração, essa poluição derivada do gás carbônico, ela ameaça mudar toda a vida que existe nos nossos oceanos. O planeta Terra, ele é visto como um mundo biologicamente abundante, mas quase 3/4 do planeta eles são cobertos por água. E quase metade dessa superfície é coberta por regiões oceânicas, onde a vida é relativamente rara. Esses ecossistemas habitados são ricos em água, luz, hidrogênio, oxigênio e carbono, que são os principais componentes para a proliferação da vida. Mas essas áreas elas são deficientes em um ou mais elementos que, mesmo em concentrações extremamente baixas, são necessários para a manutenção da vida. Desde sua origem, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, a salinidade dos oceanos é determinada principalmente por cloretos. Ela manteve-se em um intervalo tolerável para o aparecimento e prosperidade das diversas formas de vida, enquanto as concentrações de oxigênio livre, como nitrogênio, sulfato, sulfeto, ferro dissolvido e carbono e bicarbonato, variaram consideravelmente. Mudanças na química dos oceanos ao longo do tempo geológico causaram variações substanciais na estequiometria dos elementos traços da água do mar, assim como em seus estados de oxidação. Dentre esses elementos, a gente pode destacar os metais de transição, como o manganês, o cobalto, o níquel, o cobre e o zinco, que são sensíveis a mudanças redox. Os processos de oxirredução e outras alterações na composição química dos oceanos afetaram a biosfera e a evolução da vida nos diversos ambientes marinhos. O oceano moderno é constantemente misturado pela circulação termoalina em ciclos de 500 a 1000 anos. Essa circulação ela promove, dentre muitos outros fenômenos oceanográficos, como a transferência de calor na interface oceano-atmosfera. Uma distribuição relativamente eficiente do oxigênio dissolvido nos oceanos, mantendo as águas em grande parte em condições óxicas. O desenvolvimento e a aplicação de métodos de detecção altamente sensíveis associados a métodos de amostragem, empregando técnicas limpas desde a década de 70, permitiram a determinação de padrões verticais de distribuições oceanograficamente consistentes para muitos elementos traço. Os perfis tipo nutrientes são exemplos de padrões consistentes na distribuição de elementos traço, como o cádmio e o zinco, e indicam que estes elementos são consumidos na superfície e regenerados na coluna d'água, com a decomposição da matéria biogênica. Hoje, já tem perfis verticais para a grande maioria dos elementos da tabela periódica, assim como para muitos dos seus isótopos estáveis e radioativos. Os espectrômetros da massa com fonte de plasma e multicoletores permitem hoje o estudo sistemático de fracionamento isotópico, um campo que é bastante novo de pesquisa na oceanografia química. Uma vez vencidos os desafios associados aos procedimentos limpos de coleta e análise de elementos presentes na água do mar em concentrações nano ou picomolar, a importância e o papel de tais elementos como micronutrientes e suas implicações para a produção primária dos oceanos puderam então ser melhor compreendidos.
Os conhecimentos acerca da ciclagem biogeoquímica desses elementos têm efeitos diretos em diversas áreas de pesquisa, como o ciclo do carbono, mudanças climáticas na ecologia, produtos naturais e contaminação ambiental. Pesquisas sobre o ferro, por exemplo, mostraram que este não é apenas um micronutriente essencial para o fitoplâncton marinho, mas também que concentrações extremamente baixas desse elemento limitam a produtividade de cerca de 30% dos produtores primários dos oceanos. Vou falar aqui das mudanças, um resumo conceitual dos impactos ambientais e ecológicos previstos nas mudanças climáticas nos estuários do sudoeste da Austrália. Essa pesquisa foi feita pela Universidade de Maryland. O primeiro exemplo foi com os estuários em geral, que percebeu-se que com a mudança climática teve diminuição da precipitação, que leva à diminuição dos fluxos de água doce, redução do fluxo fluvial dos estuários, aumento da retenção e ciclagem internas dos nutrientes, aumento do nível do mar e ondas de tempestades, aumento da influência marinha e aumento das salinidades, contração a montante da distribuição de espécies de água doce e distribuições expandidas de espécies marinhas. Além disso, aumento da temperatura da água, aumento e crescimento de macroalgas é favorecido em relação a ervas marinhas. Esse é o exemplo dos estuários em gerais. Aqui da primeira imagem. Aqui. Aí, o segundo exemplo é de estuários permanentemente abertos, que notou-se também diminuição dos fluxos de água doce, que leva à marinização, maior penetração de espécies marinhas e mudanças induzidas pela salinidade na estrutura da comunidade. Aumento da temperatura da água também foi visto. Extensões de alcance a espécies tropicais. O declínio dos fluxos também causa aumento da estratificação no estuário médio superior, mudança na composição da comunidade fitoplânctônica, com maior domínio dos dinoflagelados, simplificação das comunidades infaunais e emigração de espécies de peixes para a área com mais refúgio. Aqui é o segundo exemplo, da segunda imagem, que são os estuários permanentemente abertos. O terceiro exemplo foi feito na pesquisa, foi estuários abertos periodicamente, que notou-se também a diminuição dos fluxos de água doce, fechamento prolongado da entrada por barras de areias, que impede a entrada de espécies marinhas e a migração de espécies diadrômeras. Temperaturas elevadas, salinidade e tempo de residência da água. Além disso, perda de macrófitas e composição alterada da comunidade fitoplânctônica. Temperaturas de águas mais extremas e hipersalinidade, e também simplificação de comunidades e mortalidade em massa. Temperatura da água. À medida que a temperatura aumenta de 0 a 30 graus Celsius, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização e o calor latente de vaporização diminui, enquanto que a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam a solubilidade com a elevação da temperatura. Portanto, a temperatura tem um efeito direto sobre a taxa ou cinética das reações químicas. Nas estruturas protéticas e funções enzimáticas dos organismos, as atividades biológicas dos organismos aquáticos sofrem constantes alterações decorridas das frequentes modificações comportamentais do meio, como quando da elevação da temperatura, que no caso os obriga a um consumo maior de oxigênio.
As reações químicas do metabolismo animal e vegetal são diretamente influenciadas pela temperatura, o que se torna ainda mais importante no caso dos seres marinhos, que em sua maioria têm uma temperatura corporal em equivalência direta à temperatura da água circundante. O aquecimento das águas provoca também um maior consumo de oxigênio, torna as espécies mais vulneráveis e malformações congênitas e doenças também. Altera os padrões e ritmos de crescimento, interfere na oferta de alimentos e altera os ciclos de reprodução. Importante notar que mares com menos oxigênio favorecem a proliferação de águas-vivas, mas são um habitat hostil para espécies maiores e que se movimentam rápido, como o atum. Esse gráfico aqui foi da pesquisa da Universidade de Maryland, que fala da porcentagem sobrevivente de 200 espécies e 439 cepas de fitoplâncton em diferentes temperaturas e de 3 diferentes habitats. A seta destaca a diminuição acentuada na sobrevivência em temperaturas superiores a 27 graus Celsius. Referências. Muito obrigado.